Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo a mais um programa Reis da Questão com Duarte Graça. O Duarte que já está do outro lado do ecrã. Olá Duarte, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, está tudo e contigo? Também está tudo bem, obrigada. Duarte, o primeiro tema que nos trazes para o programa de hoje é sobre o novo banco, não é assim? Exatamente, é isso mesmo. Como tem sido, aliás, e este julgo que tem sido um pouco um dos temas mais falados recentemente, e Sim, só que para está na dar ordem do uma, dia. exatamente, e só para dar uma breve introdução, portanto, na proposta de Orçamento do Estado que o Governo apresentou à Assembleia da República, que foi votada na semana passada, estava previsto portanto, uma injeção de capital no novo banco, que não seria diretamente, portanto, dinheiros públicos, seria do Fundo de Resolução, que é basicamente portanto, para o qual contribui o Estado e para o qual o Estado dá garantias, mas que também tem contribuições um pouco de todo o setor da banca e de seguradoras e tudo isso. E, portanto, este, à partida, não seria dinheiro público diretamente injetado, mas é importante notar duas coisas. Primeiro, apesar de tudo, o Estado funciona sempre como uma espécie de garantia em relação a isso. E, portanto, sempre que se fala de não haver um envolvimento direto do Estado, na verdade, essa possibilidade, infelizmente, está sempre de alguma forma, existe sempre de alguma forma esse risco, sobretudo pela forma como foi negociada a venda do novo banco, e foi um negócio altamente lesivo para o Estado e para os contribuintes que para o mesmo contribuem. E é importante notar também que, apesar de esta injeção em específica de 476 milhões que estava prevista não está prevista diretamente como sendo o dinheiro dos contribuintes, o dinheiro do Estado, a ser investido ou colocado no novo banco. Na verdade, de acordo com o que foi indicado pelo Instituto Nacional de Estatística, este valor contaria de qualquer forma para o déficit do Estado. E isso significa que, embora não seja diretamente o dinheiro dos contribuintes que possa estar em causa, está em causa, por exemplo, abater naquilo que é o investimento público possível, tendo em conta que isto de qualquer forma conta para o déficit. E contando para o déficit significa que há ali um espaço de algo que poderia eventualmente ser de dinheiro que poderia ser investido ou no Serviço Nacional de Saúde ou na escola pública, enfim, em serviços públicos que estão a precisar e no próximo ano vão desesperadamente precisar de muito mais investimento do que o que têm conhecido nos últimos anos, que infelizmente têm sido baixos históricos de investimento público, e portanto que provavelmente não poderá ser usado precisamente porque tem esse valor que, embora não seja um gasto do próprio Estado, é basicamente contado como tal. E, portanto, estas duas notas são muito importantes e, basicamente, para dizer o que aconteceu, portanto, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para que esta transferência não avançasse, portanto, sem se conhecer os resultados da auditoria, e, basicamente, isso implica que quando esta transferência, eventualmente, dependendo daquele que é o resultado da auditoria que está a ser feita ao novo banco, para avaliar se tem havido gestão lesiva para aquilo que são os interesses do Estado nesta situação, portanto, terá que passar pelo Parlamento a decisão de haver essa injeção ou não, através, por exemplo, de um orçamento retificativo, que provavelmente teria que haver para prever essa verba que não vai ficar inscrita agora no Orçamento do Estado, da forma como foi aprovado. E, portanto, contra essa proposta, basicamente no final só o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal votaram contra,
Julgo que o PAN e o Chega acabaram, o PAN e o CDS acabaram por se abster na votação na generalidade, e o Chega, pelo que verifiquei nas várias notícias, acabou por ter 3 posições diferentes ao longo do processo, uma vez a votar contra, outra a abster-se, e acabou por votar a favor no final. E, portanto, a favor também desta proposta votaram o PSD, o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, ao lado do Bloco de Esquerda, que foi o proponente original desta medida. E, portanto, é importante perceber aqui que, ao contrário do que tem sido dito, e tem-se visto muita discussão e, sobretudo, muitos comentadores afetos ou historicamente associados ao PS, ao PSD, referi que há aqui uma irresponsabilidade da parte do Parlamento, em particular os partidos que votaram a favor desta proposta, porque de alguma forma isto poderá significar que, não estando o dinheiro previsto para esta injeção, se efetivamente, portanto, a auditoria resultar em não haver causa para impedir a transferência, que de alguma forma haverá, portanto, uma indemnização a pagar ao novo banco, e, portanto, isto poderá ser de alguma forma ainda mais lesivo para o Estado do que fazer agora de imediata transferência. Só que também em relação a isso há aqui problemas que, aliás, têm sido apontados há problemas nesta leitura que têm sido apontados por aqueles que votaram a favor e da parte de representantes do Bloco de Esquerda enquanto proponente original, que é, antes de mais, há uma questão aqui portanto, de calendário. À partida, contando que a auditoria não se estenda para além daquilo que é razoável para fazer um exercício desses, ir-se-á sempre a tempo daquilo que é o prazo final em que estará previsto ter que fazer essa transferência para cumprir o contrato. Mas, acima de tudo, há aqui uma questão que é central no meio disto tudo e tem a ver com aquilo que é a confiança das pessoas e das instituições no Estado. Porque nós temos visto, sobretudo da parte do Governo, mas também, como é evidente, do próprio Partido Socialista, apontar-se que, de alguma forma, ao não realizar esta transferência de imediato, que está a ser posta em causa aquilo que é a palavra do Estado e aquilo que é o caráter do Estado enquanto cumpridor dos compromissos que assume, ou, aliás, dos compromissos que os governos que geram o Estado assumem em nome da instituição. Só que também aqui, como é evidente, há uma profunda hipocrisia, porque aquilo que vemos é que há esta grande preocupação no que toca ao sistema financeiro, no que toca a garantir com a palavra e também com o financiamento ao longo dos anos de milhares e milhares de milhões de euros à banca, garantir isso para que, no fundo, os contribuintes acabem por amparar a queda do sistema da banca privada, mas por outro lado não vemos essa mesma preocupação naquilo que é o cumprimento por parte dos organismos que o governo gera, daquilo que são compromissos com as pessoas no dia a dia. E nós vemos isso em relação a coisas tão simples como, por exemplo, eu tenho continuado a acompanhar aquilo que é a situação dos pedreiros que estão a requerer a reforma ao abrigo do Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido, e aquilo que se verifica é que ainda há uma resistência da parte da Segurança Social, portanto, da estrutura da Segurança Social, em reconhecer esse direito à reforma, em reconhecer, por exemplo, que as pessoas atestem, sob declaração de honra, que trabalharam um determinado número de anos enquanto pedreiros, porque há muitos registros que estão em falta por responsabilidade das empresas
que não fizeram a contabilização devida à Autoridade para as Condições de Trabalho, por exemplo, e à Segurança Social. E, portanto, apesar de estar na lei que as pessoas, com uma declaração de honra, podem atestar que trabalharam esse número de anos, não está a ser aceito pelo Instituto de Segurança Social. Ora, da parte do Governo, como é evidente, não está a haver a preocupação suficiente para honrar aquilo que é um compromisso e aquilo que é uma norma legal neste caso. E nós não vemos isso só neste caso. Vemos isso naquilo que tem sido, por exemplo, o aumento da idade de trabalho, apesar daquilo que está contratualizado ou no setor privado ou até na função pública. Portanto, há muita gente que entrou, no caso específico da função pública, que entrou para a função pública com a perspectiva de se reformar aos 60, 61, 62 anos e que ao longo dos anos vê a idade da reforma aumentar, como é evidente, muitos casos no setor privado em que as pessoas também entraram para o chamado mercado de trabalho, para umas determinadas funções, à espera de se reformarem em determinada idade, mas veem essa idade aumentar progressivamente sem nenhuma necessidade e sem nenhuma justificação do ponto de vista científico ou social. E, portanto, há este tipo de quebras de confiança da parte do governo, da parte de organismos que o governo gera, no dia-a-dia, mas não vemos a preocupação que estamos a ver em relação a cumprir um contrato que, no fundo, foi feito em termos ruinosos, foi feito de uma forma que lesa os interesses do Estado e que, por um lado, obrigou o Estado a despejar dinheiro para um novo banco que poderia muito bem ser aplicado em investimento público em coisas tão essenciais como o Serviço Nacional de Saúde, que estamos a ver agora, que precisa urgentemente. E, portanto, este negócio não nos permitiu fazer esses investimentos, lesou o Estado e continua a lesar no sentido em que metemos para lá dinheiro enquanto Estado, enquanto contribuintes, mas não temos poder nenhum sobre aquilo que é a gestão do novo banco. E, portanto, esta contradição aprofunda ainda mais aquilo que é a desconfiança das pessoas em relação ao governo, em relação às instituições públicas e o sentimento de que os seus interesses não são protegidos por essas instituições, os seus direitos não são garantidos por essas instituições, mas o que interessa ao governo é fundamentalmente continuar a alimentar, enfim, uma teia de interesses privados que temos visto que não serve aquilo que é o interesse público. E, portanto, este é o cerne desta questão e eu queria deixar isto muito claro porque, infelizmente, a desinformação anda por aí e, como é evidente, tanto quanto possível, deve ser combatida nos espaços em que existe oportunidade para isso. Muito bem, Duarte, e nós já vamos longos, mas sei que queres deixar uma pequena nota sobre o Orçamento de Estado, sobre a votação final para o ano 2021, não é assim? Sim, exatamente. Queria só referir, portanto, verificou-se que o Orçamento de Estado acabou por ser aprovado só com os votos a favor do Partido Socialista, como já era esperado, e com a abstenção do PCP, do Partido Ecologista Os Verdes, do PAN e julgo que também das deputadas não inscritas Joacim Catar Moreira e Cristina Rodrigues. E de resto, as outras forças políticas votaram contra. E aqui vê-se, nós vimos aliás o PCP no seu congresso a referir que se há algo positivo neste Orçamento de Estado, se há algum avanço, é por força do PCP. E se por um lado, como é evidente, o PCP conseguiu inscrever bastantes propostas e alguns avanços no Orçamento de Estado, mas o problema mantém-se que este Orçamento de Estado não responde nem de perto àquilo que vão ser as necessidades do próximo ano. E aquilo que muitas vezes é levantado sobre mas não se pode adicionar uma crise política a uma crise social e económica. A crise política não tem só a ver com a questão institucional da Assembleia da República. Tem a ver também com a forma como as pessoas representadas ou não por essa instituição. E quando uma instituição central naquilo que é a resolução deste problema
do problema que nós estamos a viver, da crise económica, social e de saúde que estamos a viver. Não faz o suficiente, não garante fazer o suficiente para ultrapassarmos esta crise, todos, e não apenas algumas pessoas, não é? Há uma crise de confiança nessa instituição. E, infelizmente, acho que isso vai notar cada vez mais no próximo ano. Nós já estamos a ver muito movimento social, precisamente porque há medidas urgentes que não estão a ser tomadas, e infelizmente acho que isso só vai agravar no próximo ano, e este Orçamento de Estado, por não responder a isso, acho que de alguma forma a crise política já existe e vai aprofundar-se, porque quando as pessoas não confiam no órgão que supostamente as representa e no fundo toma decisões em seu nome, enfim, a crise política já existe. Muito bem. Duarte, se calhar fazemos aqui a ponte e íamos já para a pequena nota que queres fazer no final, que é o comunicado que a Comissão de Trabalhadores do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, já que estamos a falar aqui da Covid-19, acho que faz sentido agora dares essa pequena nota. Sim, eu queria só referir aqui, porque a Comissão de Trabalhadores do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa emitiu um comunicado em que refere que em toda esta situação tem havido um desrespeito daquilo que são os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores em geral do centro hospitalar, que é composto pelos hospitais de Penafiel e de Amarante, e referem que coisas como falta de respeito do direito a férias, coisas como horas extraordinárias incorretamente contabilizadas ou que nem sequer são pagas ou consideradas enquanto horas extraordinárias, por exemplo, falta de garantia do material e das condições de higiene e segurança que esta altura exige, e nós vemos como, por exemplo, o Hospital de Penafiel está particularmente sobrecarregado pela situação Covid, e portanto é importante deixar esta nota que há uma espécie de, no fundo, grito de ajuda, chamada de atenção para aquilo que é um problema da administração, não é? Porque quando a administração no hospital tem responsabilidades quando de alguma forma viola ou não cumpre com aquilo que são os direitos das pessoas que lá trabalham, e estes atropelos são verdadeiramente preocupantes e são inaceitáveis, sobretudo naquilo que é o domínio da administração pública e o Serviço Nacional de Saúde em particular, mas também, como é evidente, há a responsabilidade do Governo e do Ministério da Saúde em particular, enquanto tutela destes serviços, e deve intervir no sentido precisamente de garantir que são disponibilizados os meios a todos os centros hospitalares, precisamente para garantir as condições de trabalho e garantir que existe toda a proteção necessária para os trabalhadores da saúde não ficarem desprotegidos numa altura em que, como é evidente, isso significa não só a sua desproteção, mas a desproteção de toda a sociedade, porque são eles que estão a garantir os tratamentos necessários do Covid e, como é evidente, todas as outras doenças e enfermidades. Muito bem. Duarte, estamos mesmo no final do nosso programa, mas ainda queres falar do analfabetismo, não é? Vamos só dar umas noções gerais. É isso mesmo. Queria falar sobre esta questão que julgo que acaba por ser um bocadinho das mais invisíveis, no sentido em que acho que mesmo em geral as pessoas no dia-a-dia enfim, as pessoas que não, as pessoas que efetivamente sabem ler e escrever não pensam no dia-a-dia na dimensão preocupante que este fenómeno em Portugal ainda poderá ter. Nós vimos, enfim, acabam por ser dados um bocadinho provavelmente já ultrapassados, já há largos anos, são dados do censo de 2011, em que apontavam para mais ou menos 5% da população adulta em Portugal que não sabia ler nem escrever. Enfim, para o ano possivelmente teremos a oportunidade de ter dados atualizados e dados verdadeiramente fiáveis e que vão a fundo da questão.
Mas a verdade é que, por exemplo, até da experiência de distribuir panfletos em Penafiel, no meu concelho, nas eleições há 3 anos atrás, eu realmente encontrei pessoas que, efetivamente, eu ia entregar um panfleto com as propostas para as eleições e as pessoas a dizerem-me que não sabiam ler nem escrever, não é? Portanto, esta é uma situação, é uma realidade do dia-a-dia para muitas pessoas. É uma realidade mais próxima do que aquela que nós imaginamos. Exatamente, e é uma realidade que provavelmente ainda tem uma dimensão significativa, talvez ainda algumas, 1 ou 2 centenas de milhares de pessoas em todo o país que não sabem ler nem escrever, e esta é daquelas questões em que não podemos mesmo deixar atrasar a resolução desta questão. Porque a verdade é que, como é evidente, saber ler e escrever é fundamental para todo um conjunto de coisas do dia-a-dia, e até para, como é evidente, para a comunicação, para, enfim, o contacto com instituições públicas das quais precisamos para desenvolvimento da sociedade. Exatamente, é mesmo isso, é fundamental. Mas o que sabemos é que muitas das pessoas que não sabem ler nem escrever são pessoas mais velhas e, como é evidente, com o passar do tempo, no fundo as pessoas vão, enfim, algumas vão falecendo, outras sofrem de exclusão social só pelo facto de não saberem ler nem escrever. É algo que pode significar algum grau de exclusão social só por esse facto, e portanto é daquelas coisas que é preciso resolver e é preciso ação o mais depressa possível, porque estamos a falar de casos em que as pessoas fundamentalmente não tiveram oportunidade, muita gente porque, por exemplo, às vezes tão cedo como 8, 9 anos foram retiradas da escola para ir trabalhar, seja em minas, seja em agricultura, ou o que seja, em muitas zonas deste país, há algumas décadas atrás, em que o trabalho infantil era uma realidade, enfim, extremamente comum, e portanto muita gente não teve a oportunidade de ter o percurso escolar sequer que permitisse aprender a ler nem escrever. Portanto, esta é uma questão ainda muito invisível, mas acho que é importante, pelo menos, começar a referir aqui o tema. Talvez para o ano possamos ir um bocadinho mais a fundo, se tivermos dados atualizados do censo de 2021, mas é importante falar disto. Eu acho que o poder local, por exemplo, as autarquias locais, podem ser determinantes aqui, sobretudo em identificar as pessoas que estão nesta situação de não saber ler nem escrever e implementar programas autárquicos, programas locais, de aprendizagem para na escolaridade adulta, sobretudo, que são os casos de que estamos a falar. Portanto, queria deixar esta nota em relação a este tema e talvez tenhamos a oportunidade de aprofundar um bocadinho mais no futuro. Sim, vamos ter de certeza e esperemos que os próximos dados dos censos de 2021, se esta percentagem seja menor, Duarte, eu creio que sim. Muito bem, Duarte, muito obrigada por mais um programa. Foi um gosto. Quanto a si que está desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado. Já sabe que pode ver e rever em novumcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Resta-me desejar uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.